Estou sentada numa cadeira de plástico verde num corredor que cheira a desinfetante e urina, olhando para uma rachadura no teto que parece um raio, e tudo que consigo pensar é: como deixei isso acontecer? Meu nome é Vera Almeida, tenho 74 anos, e há 6 meses assinei minha casa, a casa onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido no Jardim dos Fundos, sob a jabuticabeira, onde passei 52 anos da minha vida para minha filha. Ela me disse que era por questões fiscais, que eu economizaria dinheiro, que nada mudaria. Mentiu. Agora eu tô no lar residencial Vale da Esperança, que nem tem vale nem esperança, apenas corredores estreitos, comida sem gosto e um colega de quarto que grita durante a noite. E minha filha vendeu minha casa por R$ 800 mil. Nem me contou. Descobri por acaso, numa conversa que ouvi por acaso, numa visita que ela fez por obrigação. Mas deixe-me voltar. Deixe-me te contar como uma mulher que sobreviveu à pobreza, viuvez e câncer acabou aqui, traída pela única pessoa em quem confiava mais que em si mesma. Minha história começa há 52 anos, quando eu e meu marido, Antônio, compramos nossa primeira casa. Não era grande, 3 quartos, um banheiro, cozinha pequena, quintal de terra batida. Ficava num bairro operário, na Zona Norte, onde as casas eram todas iguais, blocos de concreto pintados de cores desbotadas, grades nas janelas, cachorros latindo atrás de portões enferrujados. Mas era nossa. Pagamos R$ 120 mil. Na época parecia uma fortuna. Antônio trabalhava como mecânico, eu trabalhava como costureira em casa, consertando roupas para vizinhos, fazendo vestidos de festa, qualquer coisa para ajudar. Levamos 25 anos para pagar, 25 anos de parcelas de R$ 580 por mês, nunca atrasando, nunca falhando. Quando fizemos o último pagamento, Antônio chorou. Homem de 48 anos, mãos calejadas, ombros largos, chorando na mesa da cozinha com o recibo na mão. É nossa, Vera, ele disse. Realmente nossa. Ninguém pode tirar isso de nós. Eu acreditei nele. Tivemos 3 filhos naquela casa. Ricardo, o mais velho, sério, responsável, sempre seguindo as regras. Patrícia, do meio, brilhante, ambiciosa, sempre querendo mais, e Daniel, o caçula, gentil, quieto, sempre desaparecendo nos livros. Ricardo se mudou aos 20 anos para trabalhar em São Paulo. Não volta há 15 anos. Liga no Natal. Manda mensagens genéricas no meu aniversário. Daniel morreu aos 23, acidente de moto. Um motorista bêbado numa sexta à noite. Morreu no local. Antônio nunca se recuperou. Morreu 4 anos depois, infarto. Mas eu sei que foi de coração partido. Então sobrou só eu e Patrícia. Patrícia sempre foi especial. Não no sentido de favorita, nunca tive favoritos, mas ela tinha uma luz, uma fome de vida. Estudou administração de empresas, formou-se com honras, conseguiu emprego numa empresa grande. Casou aos 28 com um homem chamado Eduardo, empresário, sempre de terno, sempre falando de investimentos, oportunidades, crescimento. Não gostei dele desde o começo, tinha um jeito de olhar para nossa casa, para mim, como se estivesse calculando o valor, como se tudo fosse transação. Mas Patrícia o amava, então fingi que gostava. Eles tiveram 2 filhos, Isabela e Lucas, meus netos, minha alegria. Eu cuidava deles quando eram pequenos, Patrícia trabalhava longas horas, Eduardo viajava constantemente, então eles ficavam comigo, passavam fins de semana inteiros, férias, verões. Ensinei Isabela a cozinhar, ensinei Lucas a plantar tomates no quintal. Eles me chamavam de Vovó Vera, corriam para mim quando chegavam, me abraçavam quando saíam. Pensei que sempre seria assim. Quando Isabela fez 15 anos, as visitas diminuíram. Ela tinha amigos, festas, namorados, normal. Quando Lucas fez 13, ele parou de vir completamente. Patrícia disse que ele estava ocupado com escola, futebol, videogames.
As visitas de Patrícia também diminuíram, uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois só em feriados. Estou ocupada, mãe, dizia ela. Trabalho, casa, crianças, você entende. Eu entendia, ou fingia entender, mas sentia falta dela, sentia falta dos netos, sentia falta de me sentir necessária. Então, quando Patrícia veio me ver há 8 meses e disse que precisava falar sobre algo importante, fiquei animada. Pensei, finalmente ela precisa de mim de novo. Estávamos sentadas na sala. Eu servi café e bolo de fubá que tinha feito de manhã. Patrícia mal tocou. Mãe, Eduardo e eu estivemos conversando sobre seu futuro, sobre a casa. O que tem a casa? Você está envelhecendo, vivendo sozinha. Essa casa é grande demais para você e cara de manter. Impostos, reparos, contas. Dou conta. Agora sim. Mas e daqui a 5 anos? 10 anos? E se você cair? E se ficar doente? Então você me ajuda. Ou contratamos alguém? Mãe, ouça. Ela se inclinou para frente, pegando minha mão. Temos uma solução. Uma que protege você e protege seu patrimônio. Que solução? Transferir a casa para meu nome, legalmente, agora. Meu estômago apertou. Por quê? Impostos. Se você mantiver a casa no seu nome e algo acontecer, se você precisar de cuidados médicos caros, asilo, qualquer coisa, o governo pode tomar a casa para pagar as contas. Mas se estiver no meu nome, está protegida. E quando você morrer, não há impostos de herança, economiza milhares de reais. Mas seria sua casa, não minha. Só no papel, mãe. Você continuaria morando aqui. Nada mudaria. É só proteção legal. Eduardo conversou com um advogado. É a coisa mais inteligente a fazer. Olhei para ela. Minha filha. Seu rosto sincero, preocupado. Não sei, Patrícia. Essa casa é tudo que tenho. Exatamente. É por isso que precisamos protegê-la. Mãe, confie em mim. Sou sua filha. Só quero o melhor para você. Confie em mim. Essas palavras ecoaram. Porque eu confiava nela. Claro que confiava. Era minha filha. Deixe-me pensar sobre isso. Claro, mas mãe, quanto mais cedo fizermos, melhor. As leis podem mudar. Quanto mais você esperar, mais arriscado fica. Ela saiu 20 minutos depois. Beijou minha bochecha. Pense sobre isso, mãe. Te amo. Também te amo. Passei 3 dias pensando. Liguei para Ricardo em São Paulo. Contei o que Patrícia tinha sugerido. Sou razoável. Patrícia é esperta. Se ela acha que é boa ideia, provavelmente é. Mas e se algo der errado? Como o que daria errado? É Patrícia. Ela não faria nada para te machucar. Eu queria acreditar nisso. Então liguei para minha vizinha, Dona Célia. Ela tinha 80 anos, morava na rua há 40 anos. Vera, não faça isso, ela disse imediatamente. Já vi isso acontecer. Filhos convencem pais a assinar casas, depois as vendem, colocam os pais em asilos, ficam com o dinheiro. Patrícia não faria isso. Você acha, mas dinheiro muda as pessoas, querida. Prometa que vai ter cuidado. Vou ter. Mas a verdade, eu já tinha decidido. Porque Patrícia era minha filha, porque ela disse que me amava, porque eu queria acreditar que alguém estava cuidando de mim. Então, quando ela voltou uma semana depois com papéis, eu assinei. Nem li direito. Ela explicou. Transferência de propriedade, isenção de impostos, proteção de patrimônio. Tinha um tabelião. Tudo parecia oficial, legítimo. Tem certeza disso, senhora? O tabelião perguntou. Olhei para Patrícia. Ela sorriu. É o melhor, mãe, prometo. Tenho certeza, disse. Assinei meu nome. Vera Almeida. Em 6 lugares diferentes. O tabelião carimbou os documentos. Pronto. A propriedade agora está registrada em nome de Patrícia Almeida Santos. Meu estômago deu um nó, mas Patrícia me abraçou. Obrigada, mãe. Você fez a coisa certa. Agora pode relaxar. Tudo está protegido. Ela saiu com os papéis
E eu fiquei sentada na minha sala, que não era mais minha sala, tentando não me sentir como se tivesse cometido um erro terrível. Mas Patrícia tinha razão, eu disse a mim mesma. Ela é minha filha, ela me ama, ela não me machucaria. Durante os primeiros 3 meses, nada mudou. Continuei vivendo na casa, pagando contas, cuidando do jardim. Patrícia ligava uma vez por semana. Como você está, mãe? Bem, filha. Ótimo, preciso ir, falo com você depois. Então, no 4º mês, Patrícia apareceu com Eduardo. Mãe, precisamos conversar. Sentamos na cozinha. Eduardo ficou de pé, encostado no balcão, braços cruzados. Sobre o quê? Perguntei. Sobre a casa, sobre você. Patrícia respirou fundo. Mãe, temos pensado. Essa casa é grande demais para você. Você está tendo dificuldade para cuidar dela. E nós precisamos do capital. Capital? O Eduardo tem uma oportunidade de investimento, grande, mas precisamos de liquidez. E essa casa vale muito agora. O bairro valorizou. Poderíamos vender por 700, 800 mil reais. Meu coração parou. Vender? Não imediatamente, mas em breve. E quando vendermos, vamos te colocar num lugar melhor. Um lugar onde você terá cuidados, onde não terá que se preocupar com nada. Melhor que minha própria casa? Mãe, você não pode ficar aqui para sempre. Você tem 74 anos. E se você cair? E se algo acontecer? Então contratamos alguém para me ajudar. Isso custa dinheiro, mãe. Muito dinheiro. E não temos. Eduardo finalmente falou, voz dura, impaciente. Olha, Vera, a casa está no nome de Patrícia agora. Legalmente é dela. Podemos fazer o que quisermos com ela. Olhei para minha filha. Patrícia? Ela não me olhou nos olhos. Legalmente é minha decisão, mãe. Mas você disse que nada mudaria. Você prometeu. E não mudou, ainda não. Mas as coisas evoluem. Precisamos ser práticos. Práticos. Minha voz saiu oca. Mãe, não seja assim. Vamos cuidar de você, prometo. Só precisa confiar em mim. Confiar nela. De novo. Eles saíram 10 minutos depois. Sentei na cozinha vazia, encarando a mesa onde Antônio tinha chorado quando terminamos de pagar a casa. Ninguém pode tirar isso de nós, ele tinha dito. Mas estavam tirando, e eu tinha deixado. 2 semanas depois, Patrícia apareceu com panfletos. Lares residenciais, ela disse, espalhando-os na mesa. Olha, mãe, esse aqui tem jardim, esse aqui tem atividades, esse aqui... Não quero ir para um lar residencial. Mãe, você vai gostar, vai ter amigos, enfermeiros, sem preocupações. Minha preocupação é perder minha casa. Você não está perdendo, está ganhando segurança. Ela empurrou um panfleto para mim. Olha esse, Vale da Esperança. É acessível, limpo, tem boa reputação. Olhei o panfleto. Fotos de idosos sorrindo, corredores brancos, quartos pequenos. Quanto custa? R$ 2.500 por mês. Não tenho R$ 2.500 por mês. Eu sei, vamos pagar, do dinheiro da venda da casa. Então você vai vender. Sim, mãe, vamos vender, mas o dinheiro vai para seu cuidado, para garantir que você esteja segura. Quanto da venda vai para mim? Patrícia ficou quieta. Patrícia, quanto? Mãe, não é assim que funciona. O dinheiro vai para despesas, para o lar, para custos médicos, para você. Isso não é justo. Justo? Minha voz subiu. Justo era eu assinando minha casa para você porque confiei em você. Justo era você prometendo que nada mudaria e agora você quer me colocar num asilo e vender minha casa? Não é um asilo, é um lar residencial. E mãe, você está sendo dramática. Saia! Patrícia piscou. O quê? Saia da minha casa. Não é sua casa, mãe. É minha, legalmente. Sua voz estava fria agora. E você vai para o Vale da Esperança semana que vem. Já reservei o quarto. Não vou. Vai sim, porque não tem escolha.
Ela pegou os panfletos. A mudança é terça-feira, 9 da manhã. Esteja pronta. Ela saiu. E eu sentei, tremendo, percebendo pela primeira vez a verdade completa e horrível. Minha filha tinha me roubado. E não havia nada que eu pudesse fazer. Passei os próximos 5 dias num estado de pânico silencioso. Andava pela casa, minha casa, ainda pensava nela assim, tocando as paredes, os móveis, as fotografias penduradas no corredor. 52 anos de memórias, 52 anos de vida. A marca de lápis na cozinha onde medíamos a altura das crianças, a rachadura no teto do quarto que Antônio sempre dizia que ia consertar, a jabuticabeira no quintal que plantamos quando Patrícia nasceu. Tudo seria de outra pessoa em breve. Na segunda-feira à noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, a mesma cama que dividi com Antônio por 38 anos, encarando o teto, tentando descobrir como isso tinha acontecido. Como a menina que eu embalava para dormir se tornou a mulher que estava me tirando de casa. Às 3 da manhã, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Patrícia. Lembre-se, 9 a.m. amanhã. Traga apenas o essencial. Roupas, documentos, remédios. O resto vamos guardar ou doar. Guardar ou doar. 52 anos reduzidos a uma mala. Não respondi. Às 8h40 da manhã de terça-feira, ouvi o portão ranger. Olhei pela janela. Patrícia estava saindo de um carro prateado. Eduardo estava no volante, e atrás deles uma van branca com um Vale da Esperança, transporte de residentes, escrito na lateral. Meu estômago revirou. Bateram na porta. Abri. Patrícia estava sorrindo. Aquele sorriso profissional, controlado. Bom dia, mãe. Você está pronta? Não. Mãe, não faça isso ser mais difícil do que precisa ser. Ela entrou, olhando ao redor. Você fez as malas? Não vou. Mãe! Sua voz endureceu. Já conversamos sobre isso, você vai. Pode ir por vontade própria ou posso conseguir uma ordem médica dizendo que você não está apta a viver sozinha. Sua escolha. Você faria isso? Se necessário, sim. Olhei para minha filha, procurando algum rastro da menina que conheci, da menina que chorava no meu colo quando tinha pesadelos, da menina que me fazia cartões no Dia das Mães com glitter e cola. Não encontrei nada. Onde estão minhas malas? Patrícia perguntou. No quarto. Ela acenou para Eduardo, que entrou e foi buscar. 15 minutos depois, eu estava sentada no banco de trás da van observando minha casa, a casa de Patrícia agora, desaparecer pela janela traseira. Não chorei, ainda. Estava em choque demais para chorar. O Vale da Esperança não se parecia com as fotos do panfleto. O prédio era cinza, não branco. A tinta estava descascando. O jardim prometido era um pequeno pedaço de grama morta com 2 bancos quebrados. Uma enfermeira me recebeu na recepção, uma mulher jovem com rabo de cavalo apertado e expressão cansada. Vera Almeida? Sim. Bem-vinda ao Vale da Esperança. Sou enfermeira Roberta, vou te mostrar seu quarto. Patrícia assinou papéis na recepção enquanto eu seguia Roberta por corredores estreitos que cheiravam a urina mal disfarçada por desinfetante. Passamos por portas abertas, velhos sentados em cadeiras de rodas, olhando para o nada, uma mulher gritando "Socorro! Socorro!" repetidamente. Ninguém vinha. Aqui estamos, Roberta disse, abrindo uma porta no final do corredor. O quarto era minúsculo, 2 camas de solteiro, uma mesinha de cabeceira, uma janela pequena com vista para o estacionamento, uma televisão antiga pendurada na parede. E na cama da esquerda, um homem. Devia ter 80 e poucos anos, magro como um graveto. Dormindo ou inconsciente, não consegui dizer. Esse é seu colega de quarto, Sr. Geraldo, Roberta disse alegremente. Ele é quieto, não vai incomodar. Eu tenho que dividir quarto? É o pacote padrão, senhora. Quarto privado custa R$ 4.200 por mês. Ela baixou a voz. Sua filha escolheu o básico. Claro que escolheu. Patrícia apareceu na porta.
Mãe, preciso ir. Eduardo está esperando. Mas você vai ficar bem, ok? Vou ligar. Patrícia. Tenho que ir. Te amo. Ela beijou meu rosto rapidamente e saiu. Não voltou. Não por 3 semanas. Os primeiros dias foram os piores. Acordava às 5 da manhã, meu corpo ainda no horário antigo, num quarto que não reconhecia, ao lado de um estranho que gemia no sono. O café da manhã era às 7. Café aguado, pão seco, geleia industrial. Comíamos em silêncio numa sala de jantar com mesas de plástico e chão de linóleo manchado. Depois, nada. Nenhuma atividade, nenhum programa. Apenas sentar, esperar, existir. Tentei fazer amizades. Havia outras mulheres. Dona Lourdes, 82, que esquecia meu nome a cada 5 minutos. Dona Aparecida, 79, que só reclamava de suas noras. Senhor Milton, 87, que ficava no canto jogando paciência sozinho. Todos tinham a mesma história. Filhos que prometeram cuidar deles. Filhos que os colocaram aqui. Filhos que nunca visitavam. Minha filha vem no Natal, Dona Lourdes dizia toda semana. Ela prometeu. Era março. À noite, deitada na cama estreita, ouvia Senhor Geraldo respirar, aquele som áspero e molhado que parecia doloroso, e pensava na minha casa. Será que Patrícia já tinha vendido? Será que estranhos estavam dormindo no meu quarto, cozinhando na minha cozinha, arrancando minha jabuticabeira? Tentei ligar para Patrícia 6 vezes na primeira semana. Ela atendeu uma vez. Oi, mãe, não posso falar agora, estou no trabalho, ligo depois. Não ligou. Mandei mensagens. Patrícia, preciso falar com você, por favor. Ela respondia horas depois. Mãe, estou ocupada. Você está bem? As enfermeiras estão cuidando de você? Não estou bem. Quero ir para casa. Mãe, já conversamos sobre isso. Esse é seu lar agora. Por favor, Patrícia. Ela parou de responder. No 14º dia, Senhor Geraldo morreu. Acordei de manhã e ele estava imóvel. Frio. Olhos abertos olhando para o teto. Gritei. Enfermeiras vieram, cobriram o corpo, levaram-no numa maca. Essas coisas acontecem, Roberta disse, dando um tapinha no meu ombro. Não se preocupe, vamos limpar e trazer um novo colega de quarto amanhã. Um novo colega de quarto. Como se fosse mobília. Naquela noite, sentada sozinha no quarto pela primeira vez em 2 semanas, finalmente chorei. Chorei por Senhor Geraldo, que morreu sozinho ao lado de uma estranha. Chorei por mim, presa num lugar que não era lar. Chorei por Antônio, que teria impedido tudo isso se estivesse vivo. E chorei por Patrícia, pela filha que perdi, pela filha que se tornou alguém que não reconheço. Na 3ª semana, Patrícia finalmente veio. Era sábado à tarde, eu estava sentada na sala comum, um cômodo triste com cadeiras de plástico e uma televisão sempre ligada em novela, quando a vi entrar. Parecia diferente, roupa nova, cabelo diferente, bolsa cara. Oi, mãe, ela acenou sorrindo. Como você está? Olhei para ela, não sorri de volta. Seu sorriso vacilou. Ela sentou ao meu lado. Mãe, sinto muito por não ter vindo antes. Trabalho tem sido uma loucura, mas estou aqui agora. A casa foi vendida? Ela ficou rígida. Vamos falar sobre isso lá fora. Seguimos para o pequeno pátio. Sentamos num banco de plástico rachado. Então? Insisti. Vendeu? Patrícia suspirou. Sim, vendemos. Por quanto? R$790 mil. 790 mil. A casa que eu e Antônio pagamos por 120 mil, que levamos 25 anos para pagar. E quanto disso é meu? Mãe, já conversamos. Quanto, Patrícia? O dinheiro está sendo usado para os seus cuidados, para pagar este lugar, Este lugar custa R$2.500 por mês, 30 mil por ano. Você vendeu minha casa por 790 mil reais. Onde está o resto? Patrícia não respondeu. Onde está o resto? Eduardo precisava para o negócio. Investimos, vai crescer. E quando crescer, você vai se beneficiar. Você roubou minha casa. Minha voz estava tremendo. Mentiu para mim. Me fez assinar papéis.
me colocou neste lugar horrível e roubou minha casa. Eu não roubei nada, você me deu legalmente. Porque você mentiu, disse que nada mudaria, prometeu. Mãe, abaixa a voz. Não! Levantei. Pessoas olharam. Não me importei. Passei minha vida inteira cuidando de você. Trabalhei até os dedos sangrarem para que você pudesse ter educação, roupas, comida. Quando seu pai morreu, fiquei. Não te abandonei. Não te coloquei num lar. Fiquei. Cuidei de você. E agora? Minha voz quebrou. Agora você me põe num lugar onde pessoas morrem sozinhas, onde cheira a morte, onde sou só um número. Mãe, você está exagerando. Estou exagerando? Senhor Geraldo morreu ao meu lado há 5 dias. Morreu sozinho. Cobriram o corpo e trouxeram outro velho para substituí-lo, como se ele nunca tivesse existido. Lágrimas escorriam agora. É assim que vou morrer? Sozinha num quarto compartilhado, ao lado de um estranho, enquanto você gasta meu dinheiro? Patrícia levantou, olhando ao redor nervosa. Mãe, você está causando uma cena. Boa! Quero causar uma cena. Quero que todos saibam o que você fez. Mãe, pare! Você está se constrangendo. Constrangendo? Você me constrange. Você que me roubou. Você que mentiu. Você que me trancou aqui como lixo inconveniente. Patrícia pegou a bolsa. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Quando você se acalmar, podemos conversar como adultas. Não volte. O quê? Não, volte. Não quero te ver. Não quero suas desculpas. Não quero nada de você. Minha voz estava firme agora, fria. Você não é mais minha filha. Patrícia ficou pálida. Mãe, você não quer dizer isso. Quero. Vá. Vá gastar meu dinheiro. Vá viver na minha casa. Vá fingir que é boa pessoa. Mas não volte aqui. Ela ficou parada por um longo momento. Então virou e saiu. Não olhou para trás. Sentei no banco, tremendo, lágrimas escorrendo, sentindo algo que não sentia há anos. Não tristeza. Raiva. Raiva pura, ardente, justa. E pela primeira vez, desde que assinei aqueles papéis, soube o que precisava fazer. Ia lutar. Não sabia como, não sabia se poderia vencer, mas não ia morrer aqui, esquecida e traída. Não sem lutar. No dia seguinte, pedi para a enfermeira Roberta me ajudar a fazer uma ligação. Para quem, dona Vera? Para um advogado. Ela piscou, surpresa, mas me deu o telefone do escritório. Liguei para 3 antes de encontrar um que aceitasse me ouvir sem pagamento adiantado. Seu nome era Dr. Henrique Campos. Voz jovem, paciente. Dona Vera, me conte o que aconteceu, do começo. Contei tudo. A casa, a promessa de Patrícia, os papéis que assinei, a venda, o lar. Quando terminei, houve um longo silêncio. Dona Vera, legalmente falando, sua filha não fez nada ilegal. Você assinou a transferência de propriedade voluntariamente, com testemunha de tabelião. A casa era dela para vender. Meu coração afundou. Então não há nada que eu possa fazer? Eu não disse isso. Há algo chamado coação moral ou fraude civil, quando alguém usa manipulação, mentiras ou abuso de confiança para fazer você assinar algo contra seu interesse. Se pudermos provar que sua filha mentiu sobre as intenções dela, que prometeu que você continuaria morando lá, que usou sua vulnerabilidade emocional para tirar vantagem, posso provar. Ela disse que nada mudaria, que ela sopra impostos. Você tem isso por escrito? Mensagens? E-mails? Pensei. Não, foi tudo verbal. Isso dificulta, mas não impossibilita. Vou precisar de depoimento seu, documentos, a escritura, recibos do lar, qualquer correspondência com sua filha e testemunhas, se houver, alguém que possa confirmar o que ela prometeu. Minha vizinha, Dona Célia, ela estava lá quando Patrícia começou a falar sobre isso. Ela me avisou. Ótimo. Vou precisar falar com ela também. Ele fez uma pausa. Dona Vera, preciso ser honesto.
Este tipo de caso é difícil, caro, pode levar anos, e mesmo se ganharmos, recuperar o valor total da casa é improvável, mas podemos buscar compensação, indenização por danos morais e potencialmente forçar sua filha a pagar por um lugar melhor para você viver. Quanto vai custar? Normalmente cobraria R$ 15.000 adiantados, mas, ele suspirou, tenho uma mãe, tenho 78 anos. Se alguém fizesse isso com ela, eu esperaria que alguém ajudasse. Então vou fazer assim, sem pagamento adiantado, só cobro se ganharmos, 30% do que recuperarmos. Lágrimas arderam nos meus olhos. Obrigada, muito obrigada. Não me agradeça ainda, vamos trabalhar. Te vejo quinta-feira, vou até aí. Dr. Henrique veio na quinta como prometido. Tinha uns 35 anos, óculos, pasta de couro surrada, jeito gentil. Sentamos numa salinha que Roberta nos emprestou. Ele gravou meu depoimento. 2 horas de perguntas detalhadas. Quando ela primeiro mencionou transferir a casa, o que exatamente ela disse? Você leu os documentos antes de assinar? Alguém mais estava presente? Respondi tudo, honestamente, mesmo as partes que me faziam parecer tola. Dona Vera, ele disse no final, a senhora não é tola, é uma mãe que confiou na filha. Isso é normal, humano, e sua filha aproveitou-se disso. Vamos provar isso. Ele foi visitar Dona Célia na semana seguinte. Ela confirmou tudo, que Patrícia tinha pressionado, que tinha prometido que eu continuaria na casa, que ela, Célia, tinha me avisado e eu não ouvi. Essa menina sempre foi ambiciosa, Dona Célia disse a Dr. Henrique, mas não sabia que era cruel. Dr. Henrique também conseguiu cópias dos documentos da venda, R$ 790.000. Comprador, uma família jovem com 2 filhos. E descobriu algo mais. Patrícia e Eduardo tinham comprado um apartamento novo 3 semanas depois da venda. Valor, R$ 520.000. Usaram meu dinheiro para comprar um apartamento para eles. Quando o Dr. Henrique me contou, não chorei, não gritei. Apenas senti aquela raiva fria de novo, aquela clareza. Processe ela, Patrícia, por tudo. A notificação foi entregue a Patrícia 6 semanas depois. Ação civil por coação moral, fraude e apropriação indébita de patrimônio de idoso. Valor solicitado, R$ 400.000 em danos materiais e morais. Ela ligou 3 horas depois. Mãe, o que você fez? Estava na sala comum. Coloquei no viva voz, que todos ouvissem. Processei você, Patrícia. Você não pode fazer isso. Posso e fiz. Mãe, você está sendo manipulada. Esse advogado só quer dinheiro. Ele está usando você. Engraçado. É exatamente o que você fez. Eu sou sua filha. Filhas não roubam as mães. Filhas não mentem. Filhas não trancam as mães em asilos baratos enquanto compram apartamentos de R$ 500.000. Silêncio. Então, como você sabe disso? Porque não sou idiota, Patrícia. Apenas confiei em você. Erro meu. Mãe, se você não retirar esse processo, vai se arrepender. Estou me arrependendo há 2 meses, mas não por processar você, por ter assinado aqueles papéis, por ter acreditado em você. Minha voz estava firme. Calma. Vejo você no tribunal. Desliguei. Dona Aparecida, sentada perto, aplaudiu devagar. Bem feito, Vera. Outros se juntaram, palmas fracas de mãos velhas. Pela primeira vez em meses, sorri. O processo levou 8 meses. 8 meses de depoimentos, documentos, idas ao fórum em cadeira de rodas que o Vale da Esperança forneceu. Patrícia contratou um advogado caro. Ele tentou de tudo, dizer que eu estava senil, que assinou voluntariamente, que não havia fraude. Mas Dr. Henrique tinha Dona Célia. Tinha o depoimento do tabelião que admitiu que Patrícia tinha pressionado a assinatura. Tinha mensagens que Patrícia tinha mandado para Ricardo, gabando-se. Finalmente consegui a casa da mãe. Vai valer uma fortuna. Ricardo ficou chocado quando soube. Ligou pedindo desculpas.
Vera, eu não sabia. Se soubesse, teria impedido. Você sabia que ela me colocou num lar? Ele disse que era bom, que você estava feliz? Estou dividindo o quarto com estranhos moribundos, Ricardo. Estou feliz? Ele começou a chorar. Sinto muito, muito mesmo. Então apareça, venha me ver. Ele veio, 2 semanas depois. Voou de São Paulo. Quando me viu, magra, pálida, envelhecida 10 anos em 6 meses, ele chorou de novo. Mãe, vou te tirar daqui. Como? Vou alugar um apartamento para você. Vou pagar. Vou contratar alguém para te ajudar. Você não vai ficar aqui. E Patrícia? Patrícia? Ele balançou a cabeça. Não sei quem ela se tornou, mas não é mais minha irmã. O julgamento final foi numa manhã fria de agosto. Doutor Henrique me levou, Ricardo também estava lá, Dona Célia veio como testemunha. Patrícia estava do outro lado da sala com o Eduardo e o advogado deles. Ela não olhou para mim uma vez. O juiz, homem mais velho, de óculos, expressão severa, ouviu tudo, depoimentos, evidências, argumentos. Então, proferiu a sentença. Embora a transferência de propriedade tenha sido tecnicamente legal, está claro para este tribunal que houve má-fé, manipulação emocional e abuso de confiança. A ré, Patrícia Almeida Santos, aproveitou-se da vulnerabilidade de sua mãe, uma idosa de 74 anos, para obter propriedade no valor de R$790 mil, prometendo cuidados que não forneceu. Patrícia ficou pálida. Portanto, ordeno. A ré pagará à autora R$300 mil em danos materiais e morais, a serem pagos em parcela única em 90 dias. Além disso, a ré arcará com todas as custas processuais e honorários advocatícios. O martelo bateu. Ganhei. Dr. Henrique me abraçou. Ricardo chorou. Dona Célia acenou com o punho triunfante. Do outro lado da sala, Patrícia estava gritando com o advogado. Eduardo estava vermelho, furioso. Não senti alegria. Não exatamente. Mas senti justiça. E isso era suficiente. 3 meses depois, me mudei para um apartamento que Ricardo alugou para mim. 2 quartos, térreo, perto de um parque. Não era minha casa. Nunca seria. Mas era meu espaço, minha liberdade. Ricardo contratou uma cuidadora, uma mulher gentil chamada Sônia, que vinha 3 vezes por semana, ajudava com compras, limpeza, remédios. Aos poucos, reconstruí uma vida. Juntei-me a um grupo de artesanato na igreja local, fiz amigas, comecei a caminhar no parque de manhã. Dona Célia me visitava toda semana. Tomávamos café, reclamávamos das novelas, ríamos. Ricardo ligava todo domingo, visitava a cada 2 meses. Sinto muito por não ter estado presente antes, ele dizia sempre. Você está presente agora, é o que importa. Patrícia nunca tentou contato. Ouvi por Ricardo que ela e Eduardo tiveram que vender o apartamento novo para me pagar. Estavam vivendo num lugar menor, lutando financeiramente. Parte de mim sentiu pena, mas a maior parte sentiu, bem feito. 1 ano depois do julgamento, no meu 76º aniversário, Ricardo veio me visitar. Trouxe bolo, flores e uma carta. Isso chegou para você, ele disse, hesitante. É de Patrícia. Olhei o envelope, meu nome escrito à mão. Você vai ler? Perguntou. Não sei. Esperei até ele ir embora, então abri. Mãe, não espero que me perdoe, não espero que responda. Só preciso que saiba algumas coisas. Eu estraguei tudo, sei disso agora. Na época me convenci a mim mesma de que estava fazendo a coisa certa, que você estaria melhor cuidada, que merecia a casa porque tinha cuidado de você por anos. Mas a verdade é, fui gananciosa, fui cruel e fui covarde. Eduardo me pressionou, disse que precisávamos do dinheiro, que era a nossa chance, e eu escutei porque queria escutar. Mas a culpa é minha, não dele. Minha. Perdi tudo, mãe. O apartamento, o dinheiro, meu casamento.
Eduardo me deixou 3 meses atrás. E pior, perdi você, perdi Ricardo, perdi a pessoa que eu era. Olho no espelho e não reconheço quem vejo. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que soubesse. Sinto muito. Mais do que palavras podem dizer. Se algum dia, de alguma forma, puder te compensar, vou passar o resto da vida tentando. Com amor e arrependimento profundos. Patrícia. Dobrei a carta. Coloquei de volta no envelope. Sentei por um longo tempo, olhando pela janela para o parque, observando crianças brincarem, pássaros voarem. Pensei em Antônio, em Daniel, em todos que perdi. E pensei em Patrícia. Não a mulher que me traiu, mas a menina que foi. Não sabia se algum dia a perdoaria, mas sabia que não deixaria o ódio me consumir, porque já tinha perdido muito. Minha casa, anos de paz, minha saúde. Não ia perder minha alma também. Peguei papel e caneta. Escrevi. Patrícia. Recebi sua carta. Não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente o que você fez. A dor é profunda demais, a traição grande demais. Mas também não vou carregar ódio, porque ódio machuca quem carrega, mais do que qualquer outro. Se você realmente mudou, se realmente se arrepende, prove com ações. Não para mim, para você mesma. Seja a pessoa que eu criei você para ser. Não sei se teremos relacionamento de novo. Talvez nunca tenhamos, mas espero que você encontre paz e que aprenda que dinheiro nunca vale a perda de quem você ama. Cuide-se. Vera. Mandei a carta. Não sei se ela respondeu, não verifiquei, porque percebi algo importante. Minha felicidade não dependia mais dela. Não dependia de desculpas, ou reconciliação, ou justiça perfeita. Dependia de mim, das escolhas que fazia, das pessoas que deixava entrar. E pela primeira vez em anos, estava escolhendo a mim mesma. 2 anos depois. Tenho 78 anos agora. Moro ainda no mesmo apartamento. Sônia ainda vem 3 vezes por semana. Ricardo me visita regularmente, traz os netos às vezes. Crianças lindas que me chamam de vovó Vera e enchem o apartamento de barulho e alegria. Dona Séria faleceu ano passado. Câncer. Fui ao funeral. Chorei por minha amiga, minha aliada, minha testemunha. O grupo de artesanato virou minha família. 7 mulheres, todas com mais de 70, todas com histórias de perda, traição, recomeço. Fazemos colchas juntas, doamos para abrigos, rimos, choramos, vivemos. Não tenho minha casa de volta, nunca terei. Mas aprendi que lar não é lugar, é sentimento. E finalmente, lentamente, estou construindo um de novo. Se você está lendo isso, e já foi traído por alguém que amava, se já foi manipulado, usado, descartado, quero que saiba. Você não é tolo por ter confiado, é humano. Você não é fraco por ter sido machucado, é corajoso por ter amado. E você não está definida pela traição, está definida por como se levanta depois. Levei 74 anos para aprender a estabelecer limites. Levou perder tudo para aprender meu valor, mas aprendi. E se eu posso, você também pode. Não importa a sua idade, não importa quanto perdeu, você pode recomeçar. Você pode lutar. Você pode vencer. E você merece. Nunca esqueça isso. Você merece. Se essa história tocou você, se você ou alguém que conhece já passou por abuso financeiro ou familiar, saiba, você não está sozinho, e há ajuda. Compartilhe para conscientizar. Juntos, somos mais fortes.